há 2 anos atrás, 1 ano e meio atrás, a gente tava vivendo coisas tão difíceis. E assim, agora a gente tem vivido coisas tão boas, tão felizes e às vezes parece que é um sonho. Infelizmente não é o que eu tava esperando. Não vai dar pra comprar bicicleta dessa vez. Tá bom? Que isso? Mostra ali na câmera. Que é isso? Uma chupeta. Pra quem? Não sei. Você não sabe pra quem? Sabe por que eu tô chorando? Mas você não gostou de ganhar uma chupeta? Como assim? Porque eu não sou mais bebê pra usar isso. Se você não é bebê, quem que tem que usar? Quem que tem que usar se você não é bebê? Quem que usa essa chupeta? Então se você não é bebê, precisa do que pra usar? Bebê? Por isso que eu tava chorando, porque tem um bebê na minha barriga. Você não entendeu ainda? Entendi. Você vai ganhar um irmãozinho. Ai, meu Deus. Vai ganhar um irmãozinho. Ou uma irmãzinha, a gente não sabe. Ai, meu Deus. Sua mãe tava chorando, tá vendo? Não é nada demais, é porque sua mãe não esperava, entendeu? Vai vir uma maninha ou um maninho. Você não queria tanto? Branca. Aí, Você daí muito. você Não, porque eu tô emocionado. Eu sempre quis. Você não quis um irmãozinho? Sim. Ou uma irmãzinha? Então é isso. Aí, agora fazer os exames pra ver se tá tudo bem, tá tudo certinho com o neném. E agora é pra gente ficar alegre, né? E aí, pessoas? Tudo bem do lado aí? Espero que vocês estejam bem. Pra quem não me conhece, sou a Angélica. Eu sou o Elvis. Mais um vídeo aqui pro nosso canal e hoje é um vídeo que é isso. É isso que vocês viram aí na abertura, é isso mesmo que vocês estão pensando. Nós estamos grávidos. É, gente, é uma surpresa pra vocês? Pra nós... Pra nós é uma surpresa imensa. Depois de quantos meses? Depois de quantos meses o quê? Depois de 10 anos. Não, mas você descobriu a gravidez com... Ah, sim, mas isso é cenas dos próximos capítulos. Depois de 10 anos, nosso filho já tem 10 anos, nós vamos recomeçar. Aliás, nosso filho vai fazer 11 anos. Quando o bebê nascer, nosso filho já vai ter 11 anos. Então... Sim, e lembrando, não estava nos nossos planos ter filho aqui em Portugal. Sim. Mas aconteceu, a Angélica vai explicar pra vocês como isso aconteceu. A gente não esperava, mas... É como quem é bem grandinho já sabe. É como a gente Não, sabe, mas a mas gente não assim... esperava. É isso aí, galera. Sejam bem-vindos a esse vídeo. O vídeo vai ficar um pouco longo, porque a gente gravou a reação de alguns amigos, né? A gente contando, e tá muito legal, acho que vocês vão curtir. A Angélica vai explicar pra vocês direitinho como aconteceu, como foi a nossa reação, e a gente gravou alguns takezinhos de alguns acontecimentos, e a gente vai colocando no decorrer do vídeo. Vem com nós. Como eu falei, pra quem assistiu aí o vídeo falando sobre como foi minha experiência com o Implanon aqui em Portugal, como foi o processo para colocar e tudo mais. Eu falei um pouco que eu usei o DIU de cobre por 8 anos. E eu decidi trocar porque eu já não estava mais me sentindo tão bem com ele, então eu decidi trocar. Quando eu fui na primeira consulta conversar com o médico que eu queria trocar o DIU, eu queria trocar por outro DIU, né? Que não fosse o de cobre, que fosse o de Mirena. Porém, ele me orientou e me indicou que eu colocasse primeiro o Implanon
E caso eu não me adaptasse, aí sim a gente voltaria a conversar para colocar o DIU. E eu segui, né, a orientação dele, porque assim, eu fui até ele com relatos de TPM muito intensa, né, um fluxo menstrual também um pouco intenso e pronto. Então ele falou que para os sintomas que eu tinha, o Implanon seria mais indicado. E aí eu segui de acordo com as orientações, né. Porém, nesse meio tempo, eu fiquei pensando, será que não seria melhor eu tomar pílula mesmo? Porque assim, se em algum momento eu decidir que eu quero engravidar, eu paro a pílula a qualquer momento e posso ficar grávida. E já o implante, assim como o DIU, eu ia ter aquele trabalho de ter que ir lá, marcar um médico para poder tirar. Então eu decidi esperar um pouco mais e aí eu tirei o meu DIU e comecei a tomar pílula, né? Comecei a tomar anticoncepcional. Foi bem tranquilo, assim, eu nunca tomei anticoncepcional assim em pílula na vida, porque eu sou bastante esquecida. Quem me conhece, meus amigos que estão vendo esse vídeo, sabe? Então não é o método mais indicado para mim, com certeza, porque eu esqueço de tomar. E foi esse o grande problema. Eu esqueço, eu tomava um dia sim, 2 não e tal. E aí, por conta disso, né, já cheguei a tomar um dia, assim, tomar e depois esquecer de tomar. E só lembrar porque veio o período, né? Então eu falei, meu Deus, isso não é pra mim. Preciso realmente colocar o implante, porque pra já, nesse momento, eu não posso ter um bebê, não tá dentro dos nossos planos, né, não cabe no nosso orçamento, enfim, não é pra agora. Então eu preciso realmente colocar o implante. O implante ele tem validade, durabilidade aí de 3 anos, então eu falei, legal, vou pôr o implante mesmo, porque acho que 3 anos é o que dá pra gente se organizar melhor aí, e se a gente decidir ter outro filho, então 3 aninhos tá bom, daqui 3 anos, né? E aí eu marquei, passei no médico novamente, marquei pra colocar o implante. Falei, doutor, eu vou colocar o implante, porque eu tô esquecendo muito o remédio e tal. E aí o que aconteceu? O médico marcou em uma semana. Eu recebi, porque aqui a gente recebe as notificações de que você tem uma consulta, um procedimento, qualquer coisa assim, por SMS no telemóvel, né, no celular. E eu recebi um SMS falando que tinha sido agendado um médico de família pra mim num dia X de março. E eu pensei, é pra colocar o implante, porque minha última consulta com ele foi sobre isso, eu conversei com ele sobre isso, que eu queria colocar o implante. E ele ficou de agendar, e aí eu receberia essa mensagem falando que tá agendado, enfim. Eu recebi essa mensagem e automaticamente na minha cabeça eu pensei, é pra colocar o implante. Aí o que aconteceu? Na semana que tava agendado pra eu colocar o implante, foi a minha semana da pausa da pílula que eu tava tomando. Semana ali que você faz aquela pausa de 7 dias, vem o período normal e aí você volta a tomar. Eu tava então no meu período e eu fui até o centro de saúde pra colocar o implante. Porém, o médico tinha feito alguma confusão lá, alguém tinha feito alguma confusão na agenda dele e não era naquele dia, não tinha como ele colocar naquele dia, não tinha o implante lá, enfim. E acabei que saí de lá sem colocar o implante. E ele reagendou para a próxima semana. E ok, eu falei, bom, como eu já vou colocar o implante na próxima semana, eu não vou voltar a tomar a pílula, porque semana que vem eu já vou colocar o implante e tá tudo ok, não preciso ficar me preocupando. Então eu fiquei 2 semanas sem tomar o anticoncepcional, que foi a semana que eu estava no período e a outra semana onde eu iria já colocar o implante. O que aconteceu dentro desse tempo, desse intervalo de tempo, eu não sei nem sei muito bem se foi nesse intervalo de tempo ou se foi nos dias que eu tomava a pílula um dia sim, outro não. Eu acabei ficando grávida. E sim, gente, eu coloquei o implante já estando grávida. Eu não tinha a menor ideia, porque eu não tava com a menstruação atrasada. Por conta disso, o médico também não pediu um teste de gravidez. Não foi, então, o Implanon que falhou, né? Pra quem usa aí esse método, fica tranquila. No meu caso, pelo menos, não foi o Implanon que falhou, foi realmente erro meu. Foi erro meu, confesso. E eu já coloquei o implante estando grávida. E aí, vocês imaginam como foi pra mim descobrir. Eu acho que eu não ia descobrir essa gravidez enquanto eu não estivesse com a barriga bem grande e sei lá. Porque assim, como eu gravei num vídeo aí anterior que eu gravei falando sobre o Implanon, assim que eu coloquei, eu comecei a passar muito mal. Muito mal mesmo, de náusea e vômitos todos os dias. Fui pesquisar e eu vi que isso eram mesmo reações, né, que poderia ter por conta
do implante. Então, tudo que eu comecei a sentir, eu comecei a relacionar ao implante. Então, eu estava, sim, tendo sintomas de uma possível gravidez, porém, eu não relacionei a uma gravidez, porque eu não estava com o período atrasado e porque eu estava relacionando ao implante, né? Se a gente parar para ler sobre os efeitos colaterais que o implante causa, então ele pode causar dores de cabeça, náusea, vômito, aumento dos seios, os seios doloridos, que são também sintomas de uma gravidez, mas como que eu poderia imaginar? Mesmo assim, lá naquele começo, eu fiquei com uma pulga atrás da orelha e eu fiz um teste de gravidez. Tinha umas 2 semanas que eu tinha colocado o implante. E agora, eu não sei se o teste falhou e deu um falso negativo. Eu não sei se eu não fiz o teste corretamente ou se eu não esperei tempo suficiente para aparecer os 2 tracinhos. Porque eu fiz um teste por desencargo, tipo, não vai dar nada, não vai acontecer nada, então vou fazer aqui xixi e ver. E talvez eu não tenha esperado o tempo suficiente, joguei o teste no lixo e vida que segue. Pra mim, tinha dado negativo. Então, por mais esse motivo, eu comecei a assimilar tudo que eu estava sentindo somente ao implante. Só que eu não melhorava. Tanto que eu gravei o vídeo falando que estava sendo uma experiência ruim pra mim, que eu não estava me adaptando e eu não estava melhorando. E o que acontece? Todo mundo ao meu redor que convive comigo no trabalho, os meus amigos mais próximos, via eu constantemente passando mal e tudo mais. E aí começaram a falar muito, né? Você tá grávida, aquelas vozes, você tá grávida, você tá grávida, faz um teste, faz um teste, faz um teste. E eu comecei de novo a ficar com a anteninha ligada e tal. E eu fiquei, será que é possível e tal? Não, mas eu tô com um implante, não tem como e tal. E aí o que acontece? Eu tô um pouquinho acima do meu peso, eu engordei bastante depois que vim aqui pra Portugal. Só que eu nunca tive barriga, né? Eu nunca tive aquela barriga saliente assim. Sempre coloquei uma blusinha, um vestido e a barriga ficava retinha. Só que eu comecei a perceber que não tava assim uma barriguinha e mesmo quando eu fazia aquele esforço pra murchar a barriga, eu não conseguia murchar a barriga completamente. E eu até fiz uns dias tentei fazer aquele vácuo. Eu pensei, cara, eu preciso melhorar, né? Tô ficando com uma barriguinha aqui que não me pertence. Mas aquilo começou a me ligar uma anteninha, né? Tipo, não tá normal. Às vezes, quando eu acordava de manhã, eu passava a mão na barriga e eu sentia, assim, aquela ondinha na barriga, assim, na parte de baixo e tal. E eu, gente, não tá normal, não tá normal, não tá normal. E sempre que eu falava pro Elvis assim, amor, acho que eu vou fazer outro teste de gravidez, né? Porque, pra tirar isso da minha cabeça, ele falava, não, você tá ficando maluco e tal, nada a ver, não tem como, e beleza. Então eu fui adiando, até que um dia a gente estava aqui, decidimos dar uma voltinha aí para a Praia Fluvial, que agora, como já tá, ainda não estamos no verão, porém tem feito dias bastante agradáveis, a gente aproveita ao máximo. Então decidimos ir para uma praia fluvial e eu disse para ele, vamos passar então em alguma farmácia, eu vou comprar um teste de gravidez que eu preciso tirar isso da minha cabeça. E assim, gente, foi tão aleatório que eu não gravei nada dessa parte, porque eu tinha certeza que ia dar negativo. Eu queria fazer aquele teste só pra poder ter ali um negativo na mão e aí falar, cara, eu não tô grávida mesmo, preciso tomar vergonha na cara e emagrecer. E também pra falar pras minhas amigas, olha, gente, realmente é do implante. Eu vou ter que tirar o implante porque eu não tô me adaptando, mas não é gravidez, eu fiz o teste, fiquem tranquilas. Bom, a gente foi no shopping aqui da Guarda e lá eu comprei um teste, o mais simples que tinha, o mais barato que tinha na prateleira, confesso. Porque eu tinha certeza, assim, que era só um desencargo de consciência e nada ia acontecer. Pra vocês terem ideia, eu nem esperei chegar em casa, o Elvis foi ao mercado, enquanto ele foi ao mercado, eu fui à casa de banho, fui ao banheiro fazer o teste. E aí foi muito rápido, assim, eu fiz o xixi, era um teste desses agora mais digitais, mas fazia o xixi na ponta do teste, tampava e esperava. Eu fiz o xixi, tampei e na hora já apareceu os 2 tracinhos, né, de positivo. E eu não tava gravando porque não achei que estaria de fato grávida e fiquei desesperada. Fiquei desesperada naquele momento, e não só por descobrir uma gravidez que não estava nos planos nesse momento, mas porque eu estava usando um implante, né? E o que eu pensei? Eu fiquei com muito medo de, por conta de estar com implante, isso acabar afetando esse bebê de alguma forma. Então eu fiquei
muito desesperada por conta disso, né? Eu não queria de forma nenhuma que, poxa, já que eu estou grávida, né? Eu acho que o que toda mãe deseja é ter um filho saudável. E eu fiquei muito preocupada pensando que poderia afetar a gravidez de alguma forma, o bebê, o desenvolvimento do bebê. E isso foi num sábado. E a gente gravou a reação do Cris, porque daí, depois que eu e o Elvis ficamos malucos, eu fui encontrar ele, ele tava no mercado e eu já tava assim, desesperada, chorando, tremendo, tudo. Quando ele me viu descendo a escada rolante, ele já sabia, porque eu desci assim, meu Deus. E aí depois eu me acalmei e tal, e pensei, vou contar de um jeito mais delicado pro Cris, que é o nosso filho. E a gente fez uma coisinha assim, foi bem simples, porque eu tinha que falar pra ele ali, perto daquele momento, porque ele me viu chorando desesperado e ele queria saber o que estava acontecendo. Então a gente fez uma surpresa, a gente vai deixar aí em algum momento do vídeo, eu vou colocar. Outro dia, no dia seguinte, no domingo, eu passei muito mal, assim. Eu tive uma crise de enxaqueca. Eu acho que foi um pouco também pelo baque, assim, da descoberta e tudo mais, e o medo que eu tava de alguma coisa acontecer e o bebê não desenvolver bem e tudo mais. E aí eu tive que ir para as urgências porque eu tenho alergia a paracetamol e, para quem não sabe, um dos únicos medicamentos que grávida pode tomar para dor e febre e N coisas é paracetamol. E eu não posso tomar paracetamol. E aqui em Portugal e na Europa não tem nenhum medicamento à base de dipirona. A dipirona ela é proibida aqui. Então eu tive que ir pro hospital porque eu tava com muita dor e eu não sabia se eu poderia tomar alguma coisa. Chegando lá, a gente foi na urgência obstétrica e a médica que me atendeu foi um amor, assim. E ela falou: ah, deita ali, vamos descobrir se tem bebê aí mesmo, né? Que eu tinha até então feito só o teste de farmácia. Gente, quando eu deitei naquela maca para fazer uma ultrassom, uma ecografia, assim que ela colocou o aparelhinho, a gente viu o bebê completamente formado. Sim, um bebê já prontinho, né? Com perninhas, bracinhos, mãozinhas, pezinhos, tudo. Eu fiquei mais chocada ainda, porque eu não esperava. Normalmente você descobre uma gravidez, aí você vai fazer lá a primeira ecografia, é só um grãozinho de feijão, aí depois você vai de novo, aquele grãozinho cresceu um pouco mais. Eu descobri a gravidez do Cris, que é meu primeiro filho, muito no início, então a primeira ultrassom, se eu não me engano, só tinha bolsa gestacional, nem dava pra ver o embrião. E depois a gente foi, aí dava pra ver o embriãozinho bem pequenininho. E aí depois foi desenvolvendo. E aí eu fui e eu vi já um bebê, assim, né? Um bebê mesmo, já formadinho, com as mãozinhas, com os pezinhos. E eu fiquei em choque. Mas foi isso, gente. Então como a gente descobriu que o bebê estava bem, e eu já estava de 12 semanas de gestação, a gente decidiu não ficar aguardando, né, a notícia e contar para todos os nossos amigos, contar para vocês. Então a gente fez algumas surpresas para alguns amigos, para alguns familiares do Brasil. A gente não conseguiu fazer surpresa para todo mundo, porque aconteceu tudo muito rápido. Enfim, a gente também estava muito ansioso para que todo mundo soubesse e acabamos fazendo surpresa para alguns, para outros não, para outros a gente só contou assim pessoalmente, para outros contamos por telefone, mas a gente gravou as reações dos que a gente fez essa surpresa e também vamos deixar passando aqui para vocês. E eu espero que vocês possam acompanhar a gente nessa nova fase. Eu quero trazer relatos de como vai ser essa gravidez, de como vai ser o desenrolar, de como vai ser a minha experiência aqui com o pré-natal, com o acompanhamento da gestação no hospital público aqui de Portugal. Eu sei que vai ser uma experiência, vai ser uma aventura e uma experiência muito diferente, porque eu tive o Cris no Brasil, né, há quase 11 anos atrás. A gente tinha plano de saúde, então foi tudo pelo privado, e agora é uma experiência completamente diferente ter um bebê aqui em Portugal, ele já tem
toda uma cultura, toda uma coisa de procedimentos diferentes do que a gente tem no Brasil. E no Brasil eu fiz no privado e aqui será no público. Mas então eu quero trazer vídeos aí sobre como vai ser a experiência, como vai ser cada momento, cada passo a passo dessa gravidez. E eu espero que vocês fiquem aí com a gente, estejam conosco para acompanhar essa nova fase da nossa vida, né? Ainda temos muitas novidades para esse canal, novidades muito boas que chegarão em breve. Eu só fico pensando que há 2 anos atrás, 1 ano e meio atrás, a gente estava vivendo coisas tão difíceis. A gente viveu momentos tão difíceis e assim, agora a gente tem vivido coisas tão boas, tão felizes e às vezes parece que é um sonho, porque foi muito difícil esses nossos primeiros 2 anos aqui em Portugal. E é isso, gente. Só queria dizer, então, que por mais que você esteja passando por uma fase difícil, um momento difícil, é só um momento, é só uma fase. Por mais que pareça que não vai passar, não vai acabar, vai acabar. Vai passar. A vida, ela é feita de fases. E as fases, elas têm começo e fim. E ninguém vai viver uma fase eterna, um momento triste para sempre. E Deus tem o melhor para as nossas vidas. Deus tem planos perfeitos e muito maiores do que aquilo que a gente pode pedir ou imaginar. E é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo e até o próximo. E aí galera, eu tô aqui editando esse vídeo e no começo do vídeo eu falei que eu colocaria a reação de alguns amigos e familiares que nós conseguimos gravar. Mas esse vídeo já tá muito longo, então eu vou fazer um próximo vídeo e no próximo vídeo eu coloco somente as reações deles. E lembrando que se você tá assistindo esse vídeo e é nosso amigo e a gente não conseguiu gravar a sua reação, nos perdoe, porque como a Angélica falou, foi algo muito inesperado, muito de repente e nós não conseguimos gravar a reação de muita gente. Mas vai ficar bem legal esse vídeo também, então não esquece de assistir lá, deixar um like e seguir a gente no YouTube. A gente está muito feliz, Deus tem nos abençoado muito esse ano de 2025. No início do ano, um amigo meu falou que a gente viveria um ano esplêndido em 2025, porque 2023, 2024 foi só pancada, mas graças a Deus, Deus está honrando a gente a cada passo, a cada instante. Deus abençoe, é isso aí, acompanhe o próximo vídeo que tá bem legal.